O espírito do escravizado que nos perseguiu pela floresta, parte 2. Voltando para a atualidade, a seguidora diz que nessa época, então, os avós trabalhavam nessa fazenda, que já pertencia ao seu Silva. Então ela diz que no dia em que tudo aconteceu, o irmão dela decidiu desobedecer às ordens dos mais velhos quanto a não ultrapassar o limiar do muro, pois coisas muito estranhas aconteciam ali. Mas o irmão dela, gente, não quis saber. Ele queria ir na floresta buscar algumas taletas, ou talas, né? Que é retirada da folha do buritizeiro, que só tinha dentro da floresta, passando do muro. Os irmãos planejaram sair às escondidas e realmente foram. A seguidora diz que algo incrível é que da casa grande até o muro, você consegue ouvir o barulho dos animais da fazenda, dos passarinhos nas árvores, do vento. E, gente, é aquela sensação de vida. Mas quando você passa do muro para dentro da floresta, a sensação é totalmente diferente. É o ar mais frio, algo mais pesado. Nem o vento não bate ali na floresta. Ela diz que é um silêncio mortal e a sensação que se tem é de que a todo momento você está sendo seguido, observado por alguém. Mesmo desconfortáveis, eles não voltaram, continuaram partindo mata dentro, se embrenharam realmente no meio daquela floresta sinistra, tendo como companhia também um cachorro preto da fazenda, muito agitado, que ia correndo na frente do caminho. Eles chegaram realmente às árvores do buritizeiro. O irmão da seguidora começou a tirar as talas das folhas secas e elas começaram então a juntar os buritis. Até que minutos depois, quando eles já estavam quase que confortáveis ali, a irmã da seguidora já começou a falar que viu um vulto preto passar por trás das árvores. Como era a quaresma, a seguidora começou a dizer para os irmãos que, com certeza, aquele vulto que a irmã viu por trás das árvores devia ser algum animalzinho da floresta, algum pássaro, mas que não era nada sobrenatural. Então eles ficaram mais tranquilos, continuaram juntando os buritis, o irmão dela continuou tirando as talas, até que ela começou a sentir uma sensação ainda mais pesada do que o incômodo que ela já sentia naquele lugar. Então ela continuou alerta, mas sem falar nada. Até que ela disse que começou então a ouvir um barulho. Era como se algo estivesse quebrando folhas secas ao redor do local onde eles estavam. Então eles ficaram cada vez mais com medo, né? Mas não saíam de lá. E ela diz que esse barulho foi aumentando, até que eles prestaram atenção que algo realmente tinha parado de cercá-los e agora estava vindo realmente na direção deles, lentamente. Eles procuraram pelo cachorro, notaram que o cachorro não estava lá, começaram a chamá-lo então, e o cachorro correu de uma direção totalmente contrária ao barulho. Então, quando o cachorro pisou no local onde eles estavam, ele começou então a rosnar. Era como se ele enxergasse algo que eles não conseguiam ver com os olhos materiais. E o cachorro ficou ali agoniado, né, rosnando sempre para a mesma direção, até que em um determinado momento o cachorro avançou. Correu para lá, para onde estava estalando, né, as folhas secas, e eles começaram a ouvir então um barulho de luta, gente, um som de luta, como se o cachorro estivesse atacando alguma coisa e essa coisa estivesse realmente surrando violentamente o cãozinho, pois o bicho gritava, gente, de uma maneira terrível. Foi então que o cachorro conseguiu se desvencilhar desse algo que o surrava e, gente, mancando e gritando, o bicho começou a seguir em disparada na direção da fazenda. E os irmãos não ficaram lá para descobrir o que estava surrando o cachorro. Largaram o buriti, largaram as talas e correram atrás do cachorro. Só que em um determinado momento eles começaram a prestar atenção que algo os seguia. E na cabeça deles, o que veio de primeira foi onça, porque lá é uma região onde realmente há presença de onças. Eles, muito cansados, já com o coração prestes a sair pela boca, tomaram coragem e olharam para trás para ver se realmente era uma onça que estava os perseguindo. E foi aí, gente, que eles deram de cara. Nossa, eu tô me arrependo toda. Com um homem, ele não era muito alto, um homem negro, talvez 1,60 m. E esse homem, gente, ele tinha o corpo coberto por cicatrizes. Cicatrizes de todos os formatos e tamanhos. Semelhantes a queloide, né, que é aquela cicatriz que cresce de um tamanho desordenado, que fica aquele relevo sobre a pele. Então, o corpo daquele homem era tomado por essas cicatrizes, gente, horríveis. Os olhos dele eram completamente brancos, não tinha pupila, a boca estava um pouco escancarada, e a seguidora conseguiu ver, então, dentes tortos, alguns muito amarelados, outros podres, e ela diz que ele tinha pedaços de corrente nas mãos, nos pés.
E esse homem, gente, realmente os perseguia de uma maneira terrível. Então eles continuaram correndo, passaram do muro, o homem ficou para a mata, não ultrapassou o limite do muro. E eles chegaram muito assustados na fazenda, contaram para a avó o que tinha acontecido, tomaram uma surra porque eles haviam sido avisados e acabaram desobedecendo. E, gente, desde essa vez a seguidora diz que ela voltou uma única vez lá, mas ela estava de trator, ela não teve mais coragem de ir para essa mata. E após presenciar esse acontecimento, a seguidora diz que ela super acredita na história dos mais antigos, né? Sobre esse homem mau, o dono da fazenda, que jogava os escravizados mortos dentro da lagoa. E que o espírito desses escravizados, gente, levaram aquele homem bem feito, à loucura. E esse foi o relato de hoje, gente. Já curte, comenta e compartilha. Não esquece de me seguir. Republica aí para me ajudar no engajamento. E já aproveita e envia a tua história. Os meios de envio estão disponíveis na biografia do perfil, mas eu vou facilitar a vida de vocês e vou deixar aqui nos comentários.